Boa noite, pessoal! Estou muito animado de estar aqui com vocês, muito empolgado. Eu ouvi dizer que essa é a turma mais faminta do Sprint. Eu tô certo? Essa informação é correta? Manda aí no chat se é verdade isso daí. Beleza. Se você, cara, tá com a sua câmera desligada, te convido a ligar aí a sua câmera pra gente poder ter esse contato visual. Aí já tá por online e é bom poder ver os rostos, os rostinhos de vocês. Mas eu tô muito empolgado para aquilo que o senhor quer fazer e vai fazer nessa noite. Meu nome é Gadiel Cruz e, assim como o Eric falou, eu faço parte do Dunamis, especificamente lidero o Fire Friends Brasil e já fazem 5 anos que eu vivo no Ministério Integral como missionário e eu sinto que o que o senhor quer fazer nessa noite é algo que não vai te marcar simplesmente para essa noite, mas é algo que realmente vai marcar a sua vida. E eu queria começar da melhor forma, então onde você está, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e concentrar na presença do Senhor. A gente sabe que o Senhor ele está em cada lar, ele está tocando cada pessoa, e o que eu sinto é que essa noite é uma noite de memorial. Eu sinto que existe um memorial que o Senhor quer levantar nas nossas vidas nessa noite, que vai marcar um ponto de virada. E aonde você está, simplesmente feche os seus olhos, concentra na presença do Senhor. E se você ora em línguas, eu quero convidar você a começar a fluir. Começa a falar em línguas, começa a fluir. Se você não ora em línguas, começa a dar liberdade para o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, o Senhor está dando total liberdade nesse dia. Toca a minha vida, me toca, eu quero um encontro novo. Então, onde você está, simplesmente começa a fluir no Espírito. A gente vai começar agitando as águas. Existe algo que o Senhor quer fazer aqui e nós vamos juntos. Então, começa a fluir. Se você tem fome, hoje o Senhor vai te dar o que comer. Se você tem sede, hoje o Senhor vai te dar o que beber. Mas entra nesse lugar com expectativa, porque à medida que você entra com expectativa, o Senhor supre e Ele vai muito além do que as suas expectativas. Então comece a fluir. Se você tem fome de Jesus, se você tem fome por um encontro, se você tá que nem aquela mulher do fluxo de sangue falando, Senhor, eu quero um toque seu. Começa a falar isso. Espírito Santo, me marca. Senhor Jesus, eu quero um toque seu. Shoramanasakatayanda ramanayasatatatatata. Shoramanayasakatatatayanda ramanayasu. Shoramanasakatatatayanda ramanayase. Shondoromonoyasakatayanda ramanayasokoto. Eu sinto o Senhor tocando lares, eu sinto o Senhor entrando, invadindo algumas salas. Eu sinto que alguns de vocês vão começar a sentir fisicamente o toque do Senhor, mais Espírito Santo, intensifica a sua presença. Nós estamos desesperados por um toque seu, nós estamos famintos pelo Senhor. Aumenta e expande o nosso apetite espiritual, Senhor, no nome de Jesus. O Ramanasakatatayana Ramanayase. Mais Espírito Santo. Eu sinto o Senhor derramando o seu amor. Espírito Santo nos encontra nessa noite. Espírito Santo, nós te damos total liberdade nessa noite. Levanta memoriais nas nossas vidas. Que essa noite possa ser nossa noite de Vale de Jaboque. Que a gente possa sair dessa noite sendo impactados. Que a gente possa sair dessa noite realmente não mais os mesmos, mas sendo transformados. Senhor, renova nossa mente.
toca cada um de nós. Eu oro, Senhor, por olhos fixos no Senhor. E que essa noite, Senhor, possa ser uma noite que a gente vai se levar para o resto da nossa vida. Porque a gente sabe que essa não é só mais uma aula, que esse não é só mais um encontro, mas quando nós nos reunimos, mesmo remotamente, com um propósito e em unidade, o Senhor tem mais para nós e o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Então, Espírito Santo, o Senhor tem total liberdade. Fala conosco, nos marca. Eu sinto que nessa noite o Senhor ele vai começar a tocar e até mesmo despertar alguns chamados. Jesus. Eu sinto que nessa noite ainda o Senhor afirma a paternidade dele sobre a vida de alguns de vocês. Eu sinto que algumas pessoas, você não teve o melhor dia da sua vida e esse dia foi um dia difícil e você continua estando nessa aula aqui, e eu sinto o Senhor honrando isso, mas não só honrando, mas Ele afirmando que Ele ama você, que Ele tem um plano para você, que as suas dificuldades que você está passando no dia de hoje não é a reta final, mas é só parte dessa corrida. Então, nesse momento, eu declaro realmente olhos fixos, qualquer tentativa do inimigo de atrapalhar essa aula quebrado agora, no nome de Jesus, nós declaramos a sua paz, a sua justiça e a sua alegria, o seu reino sendo estabelecido nessa ligação. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu sinto que existem até pessoas que, à medida que a gente está nessa Zoom call, você vai começar a ser curado, você vai receber toque físico. Eu sinto que existem pessoas que estão com dor, tem problemas no pulmão. Eu sinto que, à medida que a gente está nessa Zoom call, eu sinto que o Senhor vai tocar corpos nessa noite. No nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém e amém. Amém. Essa é a melhor forma que a gente tem para começar. É não só ter o Senhor Espírito Santo aqui conosco, mas realmente deixar Ele livre para agir. E eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite marcante. E por que eu estou falando isso? A gente precisa ter esse senso de expectativa. Sabe, em Eclesiastes fala que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, os seus planos são maiores do que os nossos. Agora, você precisa ter pensamentos, você precisa ter plano para que ele venha e surpreenda os seus planos, para que ele venha e vá além dos seus planos. E eu sinto que essa noite o Senhor vai tocar tantos de nós e realmente eu consigo sentir a fome. Eu não sei você, mas eu estou sentindo muito forte a presença de Deus. A produção está sentindo a presença de Deus aí, gente? Eu estou sentindo muito forte aqui. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos marcar nessa noite. Mas vamos lá para o que interessa. E essa noite a gente vai falar sobre um tema que eu particularmente amo, que é sobre a pregação do Evangelho. E eu não sabia, cara, que vocês estão na penúltima aula. Na verdade, eu conectei os pontos aqui enquanto o Eric falava. E à medida que eu estava orando e preparando o que eu ia falar, eu sentia um senso de honra de poder falar com vocês, porque eu sinto que dessa turma o Senhor está levantando pessoas que vão impactar as nações. Eu sinto realmente que dessa turma o Senhor vai levantar pessoas que vão ser influências, não só na esfera da igreja, não só na esfera da família, mas eu sinto que realmente, enquanto eu orava e eu pensava sobre essa turma, nunca conheci vocês, talvez eu não conheça nenhum de vocês aqui, mas o que o Espírito Santo me falava é que ele está levantando pessoas nessa turma que vão ser realmente agentes de transformação no mundo. E eu sinto que existem muitas pessoas que você tem que entender que o seu chamado não é América, não é Brasil, não é Europa, é global. E eu sinto que o Senhor já está despertando alguns corações. Então, muito obrigado, e eu tenho a honra de poder estar falando com vocês e poder expressar aqui um pouco do meu coração e também trazer essa aula para vocês. Vamos lá, eu sou missionário há 5 anos, em período integral, e a gente cai muito nesse tema, porque eu vivo pregando o evangelho e a gente vive treinando pessoas para pregar o evangelho. E uma das coisas que eu queria começar dizendo para você, e eu queria trazer alguns fatos que estão acontecendo na nossa sociedade, tá bom?
E o fato é que você está vivendo numa sociedade que ela se chama uma sociedade pós-cristã. Agora, o que significa uma sociedade pós-cristã? Existem pessoas hoje, nos seus 20 anos, nos seus 25 anos, que elas nunca ouviram falar no nome de Jesus. E eu tô falando isso de experiência própria. Eu acabei de voltar de uma viagem missionária, eu estava 1 mês e meio viajando pelas nações e visitando alguns times missionários. E o meu último destino foi a Holanda. E eu lembro de estar a gente foi para esse ajuntamento que visava planejar uma estratégia de como pregar o evangelho para toda a tribo, para todas as nações na próxima década. Então, se você não sabe, daqui 10 anos se completa 2000 anos na morte e ressurreição de Cristo. E esse ajuntamento era realmente visando isso, como a gente consegue cumprir a grande comissão na próxima década. E eu lembro que a gente estava com o stand, a gente foi com a equipe do Dunamis e a gente está ali conversando com as pessoas e chega esse rapaz para mim, ele fala, nossa, que legal, vocês são do Brasil e tal, e a gente conversando, e a gente fala assim, a gente é do Brasil, e ele me faz uma pergunta, como que tá o Brasil? E na minha cabeça, já tô numa conferência cristã, já fui automaticamente falando para ele, cara, Deus está fazendo muita coisa. E teve um momento que eu me toquei e veio isso na minha cabeça, ele não é cristão. E aí eu pergunto para ele, cara, você é cristão? E você acredita em Jesus? Ele falou, não. Eu falei, o que você acredita dele? Em nada. Eu falei, você já ouviu falar em Jesus? Ele falou, não. O rapaz tinha uns 22 anos. Então, a gente está vivendo numa sociedade que você precisa entender que está sendo completamente atacada dia após dia. E deixa eu trazer mais algumas informações para você, só para você entender antes da gente entrar nesse ponto, tá? Na Ásia, agora, 60% da população do continente asiático não conhece a Cristo. Nunca ouviram falar de Jesus. Existem, eu não sei se você já ouviu falar nesse termo, que é a Janela 1040, essa é uma localidade geográfica que existem 58 nações que constituem a Janela 1040, e dentro dessa Janela 1040 são chamadas nações perseguidas ou não alcançadas. Algumas não são perseguidas, mas elas não ainda receberam o Evangelho. E existem 58 nações que não têm acesso ao Evangelho. Por volta de 2.000 línguas que não têm a Bíblia traduzida para o seu próprio idioma. Então, o que você precisa entender é que a gente está vivendo uma geração também, Gen Z, a geração Z, que os índices e as taxas de suicídio, de depressão e de ataque de pânico e ansiedade estão lá em cima. Agora, eu sei que eu estou trazendo muita informação que talvez você nunca tenha ouvido, mas hoje você vai fechar os seus olhos, você vai dormir e você vai acordar e vão ter 3 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus. Então essas são realidades que existem e são muito reais. Só que porque a gente vive num contexto e num país cristão, às vezes a gente não se depara e não se dá conta de quanto o inimigo tem se levantado nas nações. Mas agora, de um outro lado, o que eu queria te encorajar e falar é que, como eu disse para você, nesses últimos dias eu tenho viajado por algumas nações e eu literalmente fiz a volta ao mundo. Então eu fui para o México, fui para os Estados Unidos, depois fui para as Filipinas, né, a Ásia, depois fui para o Cazaquistão e para o Quirguistão na Ásia Central, depois Turquia e depois terminei na Holanda. E em cada país que eu passava, eu via o Senhor se movendo. A gente teve experiência de estar num carro no Cazaquistão e indo cruzar a fronteira do Cazaquistão para o Quirguistão, são países fechados na Ásia Central. E à medida que a gente estava cruzando a fronteira no carro, tinha essa menina que ela começou a perguntar um monte de coisa e ela estava tão faminta por Jesus que a gente começou a ver essa porta aberta e a gente pregou o evangelho para ela, a gente deu palavras de conhecimento, eu e outro missionário. E então isso está acontecendo
hoje no Cazaquistão. Nunca se viu tantos muçulmanos abandonando a sua fé. Uma taxa tão grande de muçulmanos se tornando ateus, ou até mesmo se convertendo. Então a gente viu salvação no Irã. A gente está vendo realmente o Senhor se movendo. À medida que a gente vê, sim, os ataques do inimigo, a gente não pode perder os nossos olhos daquilo que o Senhor está fazendo. Porque é no meio da opressão e é no meio de realmente a igreja sendo oprimida é que o evangelho do reino de Deus ele avança. Então, se você pega na Bíblia, você vê a igreja primitiva. Se você pega na história da humanidade, você vê todos os momentos de opressão, você vai ver que a igreja ela sempre começa a avançar de uma forma mais forte e mais firme nos momentos de perseguição. Então, isso daqui precisa estar na sua mente. O Senhor está fazendo algo na terra, você fazendo parte ou não. E isso precisa estar na sua mente. Sim, a gente está vendo um monte de questões políticas, sociais, de crises econômicas, de guerra nas nações, mas ao mesmo tempo que a gente está vendo isso, eu com meus próprios olhos vi 15 mil pessoas sendo salvas nas Filipinas. Eu estou vendo pessoas no Cazaquistão, na Ásia Central, sendo salvas. Eu visitei a Turquia agora, a gente estava numa cidade chamada Hatay, e ela é a antiga Antioquia, fica a 1 hora da Síria, e nesse lugar foi onde os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, e eu tô lá visitando esse lugar, e tô ouvindo os próprios turcos muçulmanos falando, os cristãos nos salvaram. Muçulmanos no meio dos escombros do terremoto, tendo encontros com o homem de branco. Eu tô falando para você que, cara, ao mesmo tempo que a gente vê sim o império das trevas, o inimigo se levantando e vindo contra a igreja, a gente vê hoje mais do que nunca o reino de Deus avançando. E o último dado que eu quero te falar é que mais do que nunca nessa geração, é muito provável que a gente veja a grande comissão sendo concluída. A gente nunca teve tanta tecnologia, tanta rapidez de comunicação como a gente tem hoje, e ainda hoje estudos apontam que é muito possível que ainda no nosso tempo de vida, nessa geração, a Gen Z possa ver a grande comissão sendo cumprida. Agora vamos abrir a nossa Bíblia e talvez você não está familiarizado, ou espero que esteja, mas talvez você não está familiarizado com o termo grande comissão e a gente vai começar por isso, tá? É importante que vocês tenham uma ideia do que está acontecendo no mundo. É importante vocês tenham uma ideia do cenário que a gente está vivendo. Cara, nunca antes a gente viu tantos brasileiros dizendo sim para o evangelho. Nunca antes a gente tem enviado brasileiros para as nações. E nunca antes a gente tem visto tantos jovens se levantando para cumprir a grande comissão. Agora vamos lá, abre tua Bíblia lá em Marcos 16. E a gente vai ler juntos o que é a grande comissão. E eu sei que vocês já são alunos muito aplicados, mas eu peço para que você não esqueça de anotar tudo que a gente for falar, porque isso vai ser muito importante. É importante para você repassar, tem coisas que você vai esquecer naturalmente, mas é muito importante. Isso aí, glória a Deus, vi aí. Muito bom, caderno aí. Se você funciona com computador, com celular, pega aí e anota aí Marcos 16. Existem muitas pessoas que a gente trabalha com muito treinamento de jovens lá na Dunamis Farm e existem muitas pessoas que chegam e falam, Gad, eu não sei qual que é o meu propósito de vida. Gad, cara, eu não sei por que eu tô nessa terra. Porque quem nunca teve essa pergunta? Eu já tive muito essa crise. Cara, o que eu tô fazendo? Por que eu tô aqui? Eu sei que eu tenho alguma coisa, algum propósito, mas eu não consigo enxergar. Eu quero te falar agora, eu vou te dar 3 pontos que são, de fato, o seu propósito que você tem que cumprir aqui na terra. Então, vamos começar primeiro pela grande comissão.
Marcos 16, a gente vai ler a partir do versículo 14. Fala assim: finalmente Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham o visto já ressuscitado. E disse-lhes, agora é importante, presta atenção, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então anota isso, e isso é a primeira parte do seu chamado nessa terra. Você precisa, se você fala, Gad, eu sou um cristão, Gad, eu sou um discípulo de Cristo, você precisa entender que isso para você não é uma sugestão. Tem até uma frase que a gente usa muito, é que a grande comissão não é a grande sugestão. Tá bom? Então você precisa entender que isso é um mandamento para sua vida. Agora, que mais, Gad? Que mais que é meu chamado? Agora vamos pular então para Mateus 22. E a gente vai ler Mateus 22 do 36 ao 40. Então já abre aí tua Bíblia. E aqui os fariseus, eles estão perguntando para Jesus, eles ainda estão naquela tentativa de achar alguma coisa para acusar Jesus, e eles estão lá perguntando, Jesus, qual que é o grande mandamento? Agora, se você já leu a Bíblia, e eu espero que todos vocês já tenham lido, espero de coração, mas se você já leu sua Bíblia, você provavelmente, assim como eu, já pulou Levítico. Você já pulou Números. Um capítulo ou outro, mas a gente volta e a gente persevera, porque a gente não é simplesmente crente, mas a gente é brasileiro, então a gente não desiste. Então a gente volta e continua, mas você já foi pelo menos tentado a pular. Agora, por quê? Porque Levítico e Números e no Pentateuco tá cheio de leis e regras que precisariam ser seguidos se você fazia parte do povo de Deus. Agora, olha que interessante o que Jesus fala aqui em Mateus 22, a gente vai ler a partir do 37. A partir do 36, perdão. Fala assim, ó, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora, Jesus ele está meio que resumindo toda a lei e os profetas em dois mandamentos, que é ama a Deus acima de tudo e ama o seu próximo como a si mesmo. E deixa eu te falar, se você estiver fazendo isso de todo o seu coração, se você estiver engajada em amar Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo, o Senhor vai sim te posicionar no seu chamado específico, mas você vai estar no lugar certo. Muita gente pergunta, Gali, aonde você vai estar daqui 20 anos? Aonde você vai estar daqui 30 anos? E eu tenho, sim, algumas palavras de Deus, e eu sei algumas coisas que provavelmente eu estarei fazendo, mas a resposta que eu gosto de sempre dar é, eu não sei o lugar, mas de uma coisa eu sei, eu vou estar amando a Deus. Então, o local, o que eu vou estar fazendo vai ser uma consequência, mas de uma coisa eu sei, que eu vou estar amando a Deus. Então, se você foca nisso, o Senhor vai te posicionar no lugar certo. Então, foca em amar a Deus, que você não vai ter ansiedade do que você vai estar fazendo daqui a 5 anos. Porque se você estiver nesse lugar, o Senhor vai estar te revelando, o Senhor vai estar te direcionando. Então, esse é a segunda parte, eu não vou numerar de primeira, segunda e terceira, esse constitui parte do seu chamado. Agora, vamos lá então para a terceira,
que é Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28, isso daqui é muito importante. É engraçado que lá no início de tudo, o Senhor já libera um destino e uma incumbência sobre a humanidade. Qual que é essa, Gad? Então abre lá. Então, antes da gente ler isso, volta e anota aí nas suas notas, que é o grande mandamento. Então a gente tem a grande comissão, que é Marcos 16, e Mateus 22 é o grande mandamento. Tá bom? E agora a gente vai pular aqui para Gênesis 1, 28, que a gente chama de o mandato cultural. Tá bom? Gênesis 1, 28 fala assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora, desde Gênesis 1, o Senhor já libera esse destino e esse papel para a humanidade. Do quê? Multiplicar, ser fecundo. E os muçulmanos, eles aprenderam muito bem a ser fecundos, porque eu sei que é engraçado, mas você para pensar, eles dominam países e nações multiplicando. Você não vai ver muitos missionários muçulmanos, mas você vai ver que eles têm família. Eles entenderam algo que a gente ainda não entende, que os cristãos não entenderam, que tem cristão que quer ter só um filho. E eles entenderam que, cara, a gente precisa multiplicar, a gente precisa ser fecundo. Mas aqui, esse significado aqui do que o Senhor está falando é ainda mais profundo do que simplesmente ter filho. Mas Adão e Eva, eles tinham essa incumbência de cuidar da terra. Eles eram a ligação entre o céu e a terra. E o que Jesus está falando aqui? O que Deus está falando aqui? Agora você multiplica isso que? A cultura do reino. Você vai multiplicar tudo aquilo, toda essa expressão aqui do céu que a gente vive aqui no jardim, na terra. Então você tem esse mandato também, que é de espalhar e multiplicar a cultura do reino de Deus na terra. Tá bom? Então esses três pontos que são, primeiro, grande comissão, segundo, o grande mandamento, e o terceiro, mandato cultural, são coisas que vão te ajudar no momento que você estiver em crise. Você fala, cara, não sei o que eu preciso fazer. Vai lá e lê isso daí e deixa o Espírito Santo falar com você. Se você estiver cumprindo essas coisas de forma excelente, se você estiver sendo diligente com essas coisas, eu tenho certeza que você vai estar no lugar certo, fazendo aquilo que o Senhor quer que você faça. Combinado, gente? Agora vamos pular para pregação do Evangelho, tá bom? Então é muito importante que a gente entenda, primeiro, que eu e você, de novo, nós temos esse mandato de pregar o Evangelho. Nós somos aquilo que dizemos de cartas vivas. Nós somos aqueles que são embaixadores do reino dos céus. Então a gente precisa ser as pessoas que vão comunicar e pregar o Evangelho para toda criatura, para todas as pessoas, e muitas vezes a gente acaba vivendo esse evangelho, que é o evangelho espião. Tá? Então você é o James Bond do reino de Deus. Ninguém sabe que você é cristão. Eu lembro do meu pai contando uma história de que uma menina se converte do curso dele, e ela se converte, e aí ele fala, nossa, que legal que você se converteu, agora a gente é cristão e tal. Ele tá falando dela, fala assim, cara, você é cristão? Você nunca me contou isso. Por que você não me falou de Jesus antes? E isso é algo que é muito importante. Tem uma frase que eu sou completamente contra, que é aquela frase que é: pregue o evangelho e, se necessário, use palavras. Sim, a gente precisa viver o evangelho, e a gente precisa viver, não só falar, mas a gente precisa viver. Mas quando você olha para a Bíblia, você não vai ver Jesus não falando do evangelho.
você não vai ver os discípulos não proclamando o evangelho. E não só eles proclamavam o evangelho, mas eles proclamavam com intrepidez. Eles proclamavam o evangelho com ousadia. Agora, o Senhor está levantando uma geração de pessoas que não têm vergonha e que não temem proclamar o evangelho. Eu sei que muitos de nós aqui estamos no mercado de trabalho, talvez você está fazendo faculdade, e eu sei que eu fiz psicologia, e eu sei a pressão que tinha dentro da sala de universidade. Eu lembro do meu professor diversas vezes falando sobre Deus, sobre Jesus, sobre os cristãos e metendo pau. E eu, naquela época, eu não tinha coragem de falar nada. Eu não tinha coragem de me posicionar, eu não tinha coragem de virar para as pessoas que faziam faculdade junto comigo e estudavam comigo e falar para elas a verdade. Mas o Senhor está levantando uma geração de pessoas que não tem vergonha do evangelho. E olha uma coisa que é tão séria nessa questão de... Eu sei que a gente tem timidez, eu sei que a gente vai, às vezes puxar um assunto e pregar evangelho. Não sei se é para mim, deixa pro evangelista, deixa pro missionário. Você é um missionário. Se você não entendeu até agora, esses três capítulos de versículos que a gente leu aí, eles estão contando para você que você é um missionário, independente do lugar que você esteja. Agora, olha o que Jesus está falando em Marcos 8:38. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Agora, o que Jesus está falando? Você se envergonha de mim aqui, nessa geração pecadora, adúltera, quando eu voltar na glória, eu também vou me envergonhar de você. Então, o Senhor, mais do que nunca, Ele está nos convidando a sermos aqueles que não simplesmente vivem o Evangelho de domingo, vivem o Evangelho só na nossa comunidade cristã, mas que de fato são aqueles que proclamam com ousadia e intrepidez as boas novas de Jesus. Agora, eu vou te dar 8 motivos pelos quais você precisa pregar o evangelho. E eu vou passar bem rápido porque eu também quero ensinar alguns passos para como você comunicar o evangelho de forma efetiva. Então, anota aí 8 motivos pelos quais você precisa pregar o evangelho. Primeiro motivo é porque você precisa ser grato. Então anota aí, você precisa ser grato, cara. Se você hoje está aqui nessa live, nessa Zoom call, se você hoje é um cristão, você só é um cristão porque alguém veio antes de você e pregou o evangelho ou para você ou para sua família. Porque tiveram homens e mulheres de Deus que morreram lá atrás para que o evangelho chegasse aqui. Então nós precisamos ser gratos e um dos motivos pelo qual a gente prega o evangelho é porque nós precisamos ter gratidão. Segundo motivo é por obediência. Então anota aí, por obediência. A palavra fala lá em Lucas 19:40 que se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. Você precisa ter isso na sua mente. Existe um cara que ele tem um ministério chamado CFAN. E ele já é falecido. O nome dele era Reinhard Bonnke. E ele era muito famoso por fazer cruzadas de milhões e milhões de africanos. Nigerianos. Na Nigéria ele fazia cruzadas de 5 milhões de pessoas. E essas cruzadas elas eram famosas por as pessoas levarem corpos mortos para debaixo do palco e as pessoas saírem daquele palco vivas. Se você procurar aí na internet, você vai ver um monte de testemunho de pessoas que nem estavam no evento, que eram completamente surdas ou cegas, e só pela unção e pelo aquilo que o Senhor estava fazendo, elas eram curadas. Eles já viram por volta de 70 milhões de pessoas salvas.
Então, e esse cara, ele contava essa história. Ele fala assim que quando o Senhor deu uma visão para ele e o Senhor mostrou o continente africano e ele mostra o continente africano sendo lavado pelo sangue de Jesus e ele ouve Deus falando assim, ó, Africa shall be saved. Então a África será salva. E quando ele ouve isso, ele imediatamente sente o Senhor chamando ele, e ele aceita esse chamado de Deus para a vida dele, e o Senhor fala assim, você foi a 7ª pessoa que eu pedi, que eu ofereci e que eu chamei para fazer parte do que eu queria fazer na África, e você foi o único que aceitou. E então, o que a gente precisa pensar é que, cara, se você não se levantar, não tem problema. Assim como Mardoqueu falou para Esther, o Senhor vai levantar socorro de outro lugar. Mas quem sabe não foi para esse tempo que você nasceu. Tá bom? Próximo, terceiro ponto e terceiro motivo é por amor ao próximo. Então, eu prego o evangelho porque eu quero cumprir o grande mandamento. Amar o próximo. Vamos lá. Quarto te ajuda. O quarto motivo é porque vai te ajudar a evitar a culpa de sangue. Anota isso daí. Por que você pega o evangelho? Porque vai te ajudar a evitar a culpa de sangue. O que você está falando, Gad? Como assim a culpa de sangue? Atos 20, do 26 ao 27, fala assim, portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. O que ele está falando aqui? Eu estou limpo. O que eu precisava falar, eu falei. O que precisava fazer, eu fiz. Então eu estou limpo de toda a culpa de sangue. Então você prega o evangelho para evitar qualquer culpa de sangue. 5. O quinto ponto é, eu prego o evangelho porque é uma prioridade. Isso daí precisa ser uma prioridade para você. E agora, eu sei, gente, eu mais do que ninguém, não é porque eu sou missionário que é super fácil para mim ficar pregando evangelho em todos os lugares, que é super confortável, que eu não tenho nenhum problema de precisar quebrar temor de homens, só que você precisa se esticar todos os dias. Se você quiser viver um estilo de vida sobrenatural, cara, você vai precisar se esticar. O que eu estou fazendo agora com os meninos que eu estou discipulando enquanto a gente está viajando e a gente está na estrada, a cada pedágio que a gente para, você precisa ter uma palavra de Deus para a mulher que está atendendo o pedágio. E a gente faz isso. E não é natural para mim, só que eu preciso me forçar. Eu preciso entender que, cara, se eu fui salvo, se eu amo o meu próximo, eu preciso pregar o evangelho. Então, isso precisa se tornar uma prioridade para a minha vida, tá bom? Então, anota aí, o quinto motivo é uma prioridade para a sua vida. Sexto motivo, porque nós odiamos o pecado. Então, você prega o evangelho porque você odeia o pecado, tá bom? Não o pecador, você odeia o pecado, tá bom? Fica claro isso. Próximo motivo, sétimo, que é a responsabilidade. Você tem uma responsabilidade dentro do reino de Deus de fazer isso. É tua responsabilidade. Você não é simplesmente um figurante dentro do reino de Deus. Você é parte do sacerdócio. Você é embaixador. Você precisa entender o seu papel dentro do reino de Deus. Então, é tua responsabilidade. E se você quiser, anota aí Romanos 10, 14. E oitavo e último motivo, eu poderia dar mais 1000 motivos, mas vamos parar por aqui. Oitavo e último é, nós pregamos o evangelho para ver milagres. Então a gente pega e à medida que a gente está pregando o evangelho, nós vemos realmente o Senhor se manifestando, a gente consegue ver a glória de Deus
Então, esse é o motivo pelo qual nós pregamos o evangelho. Agora, isso daí ficou claro, gente? Tá ajudando? Você ajuda esse daí, levanta aí a sua mãozinha e faz um... Legal. Obrigado. Vocês são incríveis. Que turma incrível mesmo. Espero que dê certo para vocês no dia Spirit Day. Mas vamos lá. Agora a gente vai passar por uma parte que ainda não é prática, mas vai te ajudar no momento que você for compartilhar o evangelho. E eu vou te dar aqui, então, 5 pontos para você pregar o evangelho. Isso, então, eu sei que, cara, eu cresci na igreja, cresci no lar cristão, e crescendo na igreja e no lar cristão, eu pensava que pregar o evangelho era chegar com um panfleto e falar, Jesus te ama. E era isso, e eu virava as costas. E quando eu falava plano da salvação, eu falava, não sei, tipo, eu lembro assim de crescer com essas dúvidas, como que eu explico o evangelho? Como que eu falo de Jesus? E talvez muitos de vocês aí já sabem, mas esses 5 pontos, eles vão te ajudar a ter uma linha de raciocínio e através desses 5 pontos você vai conseguir adaptar a pregação do evangelho de qualquer forma. Você pode colocar o teu testemunho no meio e você pode fazer da forma com que você quiser, mas isso daqui não é uma lei, não é algo que, se você não fizer dessa forma, não conta a salvação. Mas isso daqui é uma ferramenta que vai te ajudar na hora de você lembrar e poder memorizar o evangelho, tá bom? Agora, só uma coisa que antes de eu entrar nesses 5 pontos, é que a gente não pode tratar o pregar o evangelho como uma venda de um produto. E eu falo isso muito pro pessoal que a gente está treinando. Como assim, Gad? Muitas vezes a gente quer ver salvação, não sei se você tem costume de pregar o evangelho, de falar de Jesus para as pessoas, até talvez com a sua igreja, mas muitas vezes a gente chega e a gente fala, cara, é isso, e aí a pessoa fala, não quero isso, daí você vira as costas e beleza, então tá bom. Eu sei que a gente não convence as pessoas, e isso é algo muito importante para a gente ter na nossa mente, não é você que convence a pessoa do pecado, mas o nosso maior foco, à medida que a gente vai pregar o evangelho, é amar as pessoas. Amar as pessoas, porque por mais que talvez a pessoa não aceite Jesus naquele momento, a gente tem certeza que ela foi amada e que ela foi impactada por esse momento. Talvez ela não vai aceitar, talvez ela vai falar, cara, eu não acredito nisso, mas eu nunca vi uma pessoa me amando como você me amou, eu nunca vi uma pessoa me olhando nos olhos como você me olhou, se importando com o que eu pensava, e por mais que pra mim isso daí é loucura que você está falando, cara, isso daqui me impactou. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que quando você está pregando evangelho, você não está vendendo produto. Você quer, compra, e se você não quer, tá bom, eu vou pro próximo. Não é, cara, eu tô aqui e eu tô carregando a tua salvação, eu tô trazendo aqui algo que vai te tirar do inferno, porque você tá a caminho do inferno, mas eu tenho amor por você. Não é simplesmente eu tentando te vender um plano aqui de saúde e tô tentando bater a meta. Tá bom? Isso precisa estar claro na nossa mente. Porque senão o evangelismo se torna um peso. Porque você vai ter constantemente medo de ser rejeitado. Constantemente medo de, cara, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso? E a gente vai desmistificar muito isso daqui agora. Tá bom? E depois que eu terminar esses 5 pontos, eu posso contar alguns testemunhos, algumas dicas, e a gente vai ter um Q&A aí pra gente responder algumas perguntas. Mas vamos lá. Eu vou fazer isso daqui de uma forma ilustrativa para te ajudar. Então, esses 5 pontos, eu vou ilustrar eles com o meu dedo, para você também conseguir decorar isso com a sua mão e você, na medida que você for pregar o evangelho, você ter isso gravado. E o primeiro ponto da pregação do evangelho que a gente aborda, então você chegou na pessoa e você vai falar o plano de salvação, o primeiro ponto que você precisa abordar é a criação. Tá bom? Então, o primeiro ponto é a criação.
E aqui nesse ponto você vai explicar que Deus criou todas as coisas, Deus criou a terra, Deus criou os animais, Deus criou a humanidade, e Deus criou a humanidade com um propósito, que era de se relacionar com a humanidade. Então, nesse ponto aí, se você quiser anotar Gênesis 1, 1 e 2 e Gênesis 1, 26 e 27. São alguns textos bases aí, mostrando a criação, mostrando o Senhor criando o homem. Então, nesse ponto, quando você começa a pregar o evangelho, aqui você está explicando qual que é o propósito de vida da pessoa. Que ela, na verdade, que a humanidade nasceu com um propósito que era de se relacionar e trazer o reino de Deus para o resto da terra. Então, isso precisa estar claro. Primeiro ponto é a criação. Agora, vamos ilustrar aqui. Pega aí a sua mão e o primeiro ponto, que é a criação, a gente vai usar o dedão, tá bom? O dedão, ele é o primeiro ponto da pregação do evangelho. Por quê? Existe uma expressão em inglês que se chama green thumb. E essa expressão significa a criação. Então, é o dedo que cria. Então, quando você for pregar o evangelho, lembra que o dedão é a criação. Tá bom? Então, a gente vai recapitular aí com um tempo. Mas aqui, Deus criou todas as coisas. Ele criou os céus, a terra, ele criou os planetas, ele criou as florestas, os animais, e acima de tudo ele criou a humanidade com o propósito de se relacionar. Então lá no início, Deus ele tinha um relacionamento, ele descia na terra, ele falava com o homem, ele se relacionava. E aí a gente vai para o segundo ponto agora, que é o pecado. Então agora o segundo ponto é o pecado. E aí, nesse ponto, você vai explicar o que é pecado. Nesse ponto aqui, você pode trazer um pouco da sua vida pessoal, de como você vivia em pecado, o que é pecado, que são as coisas que desagradam o Senhor, e como que o pecado entrou na terra, que foi através da desobediência de Deus a Deus. Então, a raiz do pecado é desobediência a Deus. Então, o homem e a mulher tinham um relacionamento com Deus, mas à medida que o pecado entra, agora o homem é afastado de Deus e não pode mais se relacionar com Deus. Então, Salmos 51:5, você pode anotar aí, que fala assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, nesse ponto você vai explicar que você e aquela pessoa que você está pregando são pecadores. Você pode anotar também Romanos 3:23, que fala: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E você pode também anotar aí 2 Coríntios 5:20. Tá bom? Então, nesse ponto, você vai trazer a realidade. Cara, e é isso, o pecado entrou na terra, então a partir desse momento, as doenças que você tem, as doenças que a gente vê aí na terra, destruição, guerra, foram gerados por conta da desobediência do homem e da mulher. Eles agora já são afastados de Deus, e o dedo que a gente vai usar para o pecado é o indicador. Agora, como que você vai lembrar disso? É que quando você era criança e você aprontava, sua mãe virava para você e fazia assim, ó. Ela não precisava falar nada. Ela só apontava e falava assim, ó. Então, isso daqui significa o pecado, tá bom? O dedo indicador é o pecado. Então, recapitulando, o dedão é o green thumb, que significa criação, e o dedo indicador é o pecado. Então o pecado entrou na terra e é isso que você vai explicar para a pessoa. Aí a gente vai para o terceiro ponto, que é o preço do pecado. Tá bom? Então, você falou que Deus criou todas as coisas, você falou o propósito da humanidade, aí você passou então para o segundo ponto, que é o pecado entrando na terra. Agora você precisa explicar qual que é a consequência do pecado e qual que é o salário do pecado. Então,
na conversa com a pessoa, você vai virar e você vai começar a explicar. Tipo, cara, o pecado não simplesmente afastou o homem de Deus, a humanidade de Deus, mas condenou o homem à morte. Então, o salário do pecado é a morte. E isso está em Romanos 6,23. Anota aí, Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, nesse ponto, você vai explicar que, cara, hoje, eu e você éramos para ir para o inferno, porque nós somos pecadores. Esse é o nosso destino. A gente merece ir para o inferno. Nossa, por que Deus é um Deus mau? Não, porque o pecado nos afastou de Deus e o salário do pecado é a morte espiritual. E quando eu estou em pecado, eu não consigo me relacionar com Deus. E quando eu não me relaciono com Deus, eu automaticamente eu vou morrer. Porque eu não estou conectado com a fonte de vida. Porque agora eu não tenho mais acesso a Deus. E vida com Deus é vida. Agora, vida sem Deus não é vida, é morte. Não existe vida sem Deus. Então, isso precisa tá bem gravado. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se eu não vivo com Jesus, eu não tenho vida. Logo, o meu destino é o inferno. Então, nesse ponto, o que você está explicando para a pessoa é que existem consequências eternas para o pecado da humanidade. E aqui você vai trazer, e você não precisa trazer de uma forma que você está mandando a pessoa para o inferno, se fazer ela se sentindo horrível, mas também se ela se sentir horrível, ela precisa, porque ela precisa entender que ela é horrível mesmo, mas o que a gente quer trazer é a realidade. É tipo a consequência, é isso, é o pecado, cara. Se você tá longe de Deus, você vai pro inferno. Por quê? Porque você tá longe de Deus. E longe de Deus é o inferno. Então, qual que é o dedo que vai representar o salário do pecado? É o dedo do meio. Então, o dedo do meio é aquele dedo horrível em qualquer idioma, qualquer nação que você for, você mostra esse dedo, automaticamente você vai conseguir destravar uma briga internacional. Então, esse é o dedo ruim. Esse é o salário do pecado, tá bom? Então, dedão é a criação, dedo indicador é o pecado e o dedo do meio é o salário do pecado. Então, a partir do dedo do meio aqui, a partir do nosso terceiro ponto, nós estamos fadados ao inferno e essa é a direção que estamos indo enquanto a humanidade. É isso que o Senhor, era esse lugar que nós estávamos indo. Agora, o ponto 4 é Jesus veio. Então, coloca aí o ponto 4, Jesus veio. Romanos 5,8 fala, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente vai lá em Gálatas 3,13 e fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Então, nesse ponto, você vai explicar, cara, nós estávamos fadados ao inferno, por quê? Porque nós somos pecadores e o pecado nos afastou de Deus e o salário do pecado é a morte, então nós estamos a caminho da morte, nós estamos a caminho do inferno, mas Jesus... E aí, a minha própria interpretação, eu falo, cara, eu imagino Jesus lá no céu, ele olhando para baixo, ele olhando para baixo, e ele vendo a humanidade, ele vendo ele vendo a Caroline Benites, ele vendo a Renata Santos, ele tá vendo a Amanda, a Andréia, o Guilherme Gonçalves, e ele tá falando, cara, eu não posso deixar eles morrerem. Porque... automaticamente é esse o destino que eles estão indo. Então Jesus, há 2000 anos atrás, ele desce nessa terra, ele anda no nosso meio, ele cura os enfermos,
ele liberta os cativos, ele ama as pessoas, e Jesus então morre a pior morte que alguém poderia morrer, que é a morte de cruz. Mas por que ele morre essa morte? Porque ele não só morre, mas ele ressuscita com o objetivo de restaurar aquilo que nós tínhamos perdido no ponto 2, a partir do pecado. Então aquilo que lá na frente, lá atrás, eu comecei a falar que nos afastava, através da morte de Cristo, eu e você não precisamos mais viver uma vida afastada de Deus. Mas agora, através de Jesus, nós temos acesso a um relacionamento profundo com Deus. Agora, aquilo que tinha nos separado de Deus, agora não nos separa mais. Através de Jesus, nós podemos ter acesso. Então, Jesus, ele não só morre naquela cruz, mas depois de 3 dias ele ressuscita, vencendo a morte e nos dando vida. E vida em abundância. Então, qual que é o dedo que simboliza o quarto ponto? É o dedo anelar. E é o dedo da aliança. Então, não se esqueça disso. O dedo da aliança é o dedo do sacrifício de Jesus. Jesus vindo aqui nessa terra, morrendo e morrendo para que nosso relacionamento, a nossa aliança com Deus pudesse ser restaurada. Tá bom? Então agora eu e você, meu irmão, é isso que você vai falar para a pessoa. Agora eu e você, a gente tem livre acesso, cara. Aquilo que o inimigo tinha roubado, aquilo que o homem perdeu no pecado, agora você não precisa mais continuar com essa vida. Porque a partir de Jesus, você tem vida. Então nesse momento você já pode começar a fazer um apelo para a pessoa. E anota aí também depois Atos 2, 14 a 36. Mostra aí o apóstolo Pedro pregando. Então, nesse ponto é o ponto que, cara, o ponto chave onde você está ali mostrando para a pessoa que existe uma saída e Deus tem um plano para ela, e Jesus não só morreu genericamente para todos, mas ele morreu individualmente por você, porque Jesus ama você, ele tem um plano para sua vida, ele tem uma vida abundante, não só financeiramente, mas abundante de emoções, abundante de vida, espiritualmente. Ele não te criou para uma vida medíocre, mas ele te criou para uma vida excepcional com ele, e vida você só consegue com ele. Então, nesse momento, você vai começar a expandir e você vai já trazer ali um apelo e convidar a pessoa para aceitar Jesus, porque daí nesse momento você vai explicar que a partir de você confessar Jesus, crer em Jesus com o seu coração e confessar Jesus com a sua boca, você será salvo. Tá bom? Então, não esquece disso. Se você quiser anotar aí, eu não sei se eu já passei Lucas 24, 5 ou 7. Já passei isso, né? Já. Então, esse é o quarto ponto e é simbolizado pelo anelar, tá bom? O dedo anelar. Então, recapitulando, olha como que as coisas começam a ficar bem mais fáceis. Deus criou todas as coisas, ele criou a humanidade, ele criou você com propósito, e ele criou a humanidade para ter relacionamento conosco. Mas, infelizmente, o pecado entrou na Terra. E agora, aquele relacionamento que a gente tinha no início, a gente já não poderia ter mais, porque o pecado nos afastou de Deus. E o salário do pecado, ele é a morte. Então, eu e você, nós estávamos condenados à morte, a gente estava a caminho da morte, porque vida sem Deus é morte, e o pecado nos afasta de Deus, então por isso que a gente estava condenado à morte. Só que Jesus, há 2000 anos atrás, ele desce nessa terra
e ele sara os enfermos, ele cura, ele liberta os cativos, e ele morre numa cruz, e no terceiro dia ele ressuscita para que tudo aquilo que a gente perdeu lá no jardim fosse restaurado, e agora eu e você temos acesso a esse relacionamento perdido. Tô te contando o evangelho aqui em uns 2 minutos, só com esses pontos aqui na mão. Você vê como que fica mais fácil para você lembrar dos pontos. E aí a gente vai então para o quinto e último ponto, que é a promessa do alto, a promessa do Espírito Santo. Atos 1:8 fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. João 14:16, e também a gente vai ler o versículo 26, fala assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Então, esse ponto é muito importante, porque muitas vezes a gente para de pregar o evangelho no ponto 4, e é pronto, você foi salvo. Só que o evangelho do reino, ele não é simplesmente, ele não é a linha de chegada de vida com Deus. Ele não é a linha de chegada do cristão. Mas o evangelho do reino de Deus, você ser salvo, isso é simplesmente a porta de entrada. Então, a partir do momento que você é salvo, agora começa um processo na sua vida, e esse processo ele vai ser guiado pelo Espírito Santo e é chamado de processo de santificação. Então, para pensar. Jesus em carne e osso, ele está aqui na tua frente. Pensa nisso, cara, que irado seria ter Jesus em carne e osso aí com você, do seu lado, você abraçar ele, você se jogar aos pés dele, você sair e ver ele curando os enfermos, e você poder seguir e perguntar as coisas pra ele. Isso seria irado, cara, ver Jesus em carne e osso. Agora, Jesus ele tá virando para os discípulos, e ele tá falando, cara, é melhor que eu vá, porque vai vir um após mim, que ele vai te ajudar. Ele é o seu consolador para sempre. E ele vai te ensinar. Agora, o próprio Jesus ele está falando isso. Então, nesse ponto, é importante você explicar para a pessoa que simplesmente você acreditar no teu coração e confessar com a sua boca não é o fim das coisas. Mas é o começo de tudo. Porque agora começa a tua jornada com o Espírito Santo e de discipulado. E claro que nesse momento você quer conectar a pessoa, você quer ter alguém junto para que possa carregar ela nas mãos. Mas nesse momento você quer ter certeza que a pessoa entende que, cara, agora é o momento que você vai tomar a tua cruz e você vai seguir Jesus. Agora é o momento que você vai ter que dizer não para si mesmo. Agora é o momento que você vai ter que morrer para você mesmo. Porque uma das coisas que me incomoda muito hoje em dia, que às vezes a gente prega o evangelho, é que você às vezes barateia o evangelho pro mérito de ter um número de salvação. É uma pessoa salva, legal, mas ela não entendeu ainda que, na verdade, vida com Deus é morte. Você conseguiu uma salvação, mas você não explicou para a pessoa que daqui para frente não é que a vida dela vai ser incrível. Não é que ela nunca mais vai passar problemas. Se você tá nessa live, você entende isso que eu tô falando. Cara, não é que você nunca mais vai sofrer, não é que você nunca mais vai ter que batalhar com mentiras do inimigo, não é que você nunca mais vai ter que sentir tristeza, não é que nunca mais você vai ter que batalhar talvez com depressão. Não, cara.
Vida com Deus é um processo de morte para si mesmo e vida no Espírito. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, agora, cara, não sou mais eu quem vivo, mas o Espírito que vai me guiar. Então, agora, daqui para frente, é o que o autor de Hebreus está falando. Eu vou viver no Espírito. Isso faz sentido, gente? Isso precisa ter tá muito enraizado na nossa cabeça. Porque você não pode parar o evangelho na salvação. A salvação é a porta de entrada e não a linha de chegada. Porque senão eu aceitar Jesus é o fim de tudo. Então eu não preciso mais cumprir o grande mandamento, eu não preciso mais cumprir a grande comissão e eu não preciso mais cumprir o mandato cultural. Porque acabou, pronto, agora eu já vou para o céu, eu confessei, pronto, agora eu posso viver minha vida tranquilo, agora eu só preciso ir no culto de domingo toda semana e tá tudo bem. Não. A gente não nasceu para uma vida segura, a gente não nasceu para uma vida para nós mesmos, e a partir do momento que você diz sim para Jesus, você está perdendo tudo. A partir do momento que você fala sim para Jesus, não tem mais volta. A partir do momento que você fala sim para Jesus, você fala não para você mesmo. Então isso precisa estar na nossa cabeça, velho. Eu disse sim para Jesus, pronto, eu perdi tudo. Cara, é difícil. E a gente precisa contar para as pessoas. Falar, ó, deixa eu te contar a verdade. A realidade é que daqui para frente vai ser muito difícil. A realidade é que você está aceitando Jesus aqui, mas amanhã o inimigo vai estar à tua porta e é o que Deus fala a Caim. O inimigo está à sua porta, ele está rodeando e ele está querendo entrar, velho. Ele está batendo na porta. Ele está tentando achar uma brecha. Então, a partir do momento que você fala sim para Jesus, você entra numa guerra. E é a guerra contra a tua carne. É a guerra contra os principados e potestades. É a guerra contra o mundo espiritual. Então, isso precisa estar na tua mente. Só que, olha o que Jesus está prometendo. Você não está sozinho. Você tem um ajudador, você tem um conselheiro, aquele que vai te ensinar, aquele que vai te empoderar, aquele que me ressuscitou dos mortos. Então, a partir do momento que o Espírito Santo vem, ele que te ajuda daqui para frente. Então, esse é o quinto ponto. Eu sei que eu expandi bastante aqui, mas esse é o quinto ponto e a gente simboliza esse ponto com o dedinho, o mindinho. Agora, quando você era criança, lembra que você virava para sua amiga ou para seu amigo e você falava assim, ó, você promete? Prometo. Então, esse é o dedo da promessa do Espírito Santo. Tá bom? Então, esses são os 5 pontos da pregação do Evangelho. Vamos recapitular, então. Primeiro, criação. Segundo, pecado. Terceiro, o salário do pecado. O quarto, Jesus vem e restaura o nosso relacionamento. E quinto e último é a promessa do Espírito Santo. Isso daqui precisa ter muito claro na nossa mente. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Agora, à medida que você prega o evangelho, você precisa esticar. Você precisa pregar, porque à medida que você prega, você vai ficando mais habilidoso. Prega para você mesmo no espelho. Eu já vou falar um desafio. Produção, eu posso passar um pouquinho mais? Galera, vocês me aguentam um pouquinho mais? Eu só quero só um pouquinho mais, daí a gente já vai finalizando. Beleza, obrigado, viu? É o seguinte, isso que eu falei sobre você não baratear o evangelho é muito verdade. E precisa estar muito no nosso coração. Eu tenho vivido no ministério há 5 anos como missionário. E eu já fiz viagem missionária tanto para a Ásia, para as Filipinas, onde a gente viu 15 mil salvações. Tanto para Noruega e para a Europa, onde a gente viu em 3 meses, mesmo período de tempo, 46 salvações. Agora, um é mais bem sucedido que o outro, não são os números que definem sucesso. São vidas transformadas. E assim, eu aprendi muito com o Senhor
em ambos os lugares. Porque em um lugar tem muitas pessoas que às vezes elas vão aceitar para te agradar, mas em outro tem pessoas que vão aceitar porque elas entenderam e realmente querem aquilo. E eu não posso, eu não tenho dedos para contar aqui para vocês quantas vezes que eu fui rejeitado ou ouvi as pessoas rejeitando o evangelho na minha frente. Mas diversas dessas vezes eu vi as pessoas sendo tocadas. Eu vou contar um testemunho aqui bem rapidinho para vocês. Eu estava em Praga, lá na República Tcheca, e a gente estava num festival que era um festival chamado o Festival da Liberdade. E aí a gente foi com um grupo de missionários lá e a gente se dividiu e a gente começou a fazer um caça-tesouro, que vocês vão aprender daqui a pouco. Mas a gente começou a pedir para Deus alguns nomes, algumas pessoas, e eu tava sozinho. E eu peguei uma limonada e comecei a andar e eu avisto esse rapaz. E, cara, eu bato o olho, ele tá fumando um, uma, um beck ali, um marihuana lá, uma maconha. Tá fumando maconha e, e aí eu olho pra ele e eu falo, não, Deus. Deus, sinto o Senhor falando, é ele. E daí eu falei, beleza. Eu chego perto dele e eu falo assim, cara, você fala inglês? E dele, não. Me respondeu em inglês. Daí eu falei, mas como que você tá me respondendo? Então você fala. E daí ele deu uma risada, eu falei, posso sentar aqui? Dele, não, melhor não. Daí eu falei, tá bom, vou sentar aqui mais longe. Sentei do lado dele de qualquer jeito, porque eu sentia que Deus tinha algo pra ele. E aí eu comecei a conversar com ele. Agora, primeiro ponto sobre pregação do evangelho. Você não precisa abordar a pessoa direto querendo falar do evangelho. Aborda a pessoa acima de tudo para criar conexão. Então isso é uma dica que vai te ajudar muito quando você for pregar o evangelho. Cara, aborda a pessoa com o foco de conectar com outro ser humano. E acima de tudo, amar o outro ser humano. E isso tirou muito a minha pressão na hora que eu ia pregar o evangelho. Porque agora eu não me aproximava da pessoa com aquela mentalidade. Tipo, nossa, agora eu vou ter que entrar aqui no evangelho, mas, mano, vai ser mais estranho. Porque, tipo, sei lá se a pessoa é crente ou se ela conhece, mas e essa pressão assim, e aí eu comecei a sentir o Espírito Santo me guiando, ele falando que você só precisa amar a pessoa, só precisa conectar com a pessoa. Então eu sentei, eu lembro que eu sento e eu começo a conversar com esse cara. E a gente começou a conversar sobre política, sobre na República Tcheca, a gente começou a falar sobre o salário mínimo, e a gente começou a falar sobre o que era esse festival, e aí a gente começa a conversar, e ele começa a abrir a vida dele, e ele fala que ele tá se mudando pra Praga, e a gente cara, a gente tá num papo aqui. A gente tá num papo, e eu sei que eu tô ali pra pregar o evangelho pra ele, mas nesse momento, o meu foco é, cara, eu preciso me conectar com esse cara, e eu quero amar esse cara. E à medida que a gente tá conversando, eu sinto no meu espírito, e essa palavra de conhecimento, de que ele tava em depressão profunda. E o que o Senhor queria fazer era trazer alegria para a vida dele, porque o Senhor não criou ele para isso. E aí eu já viro para trás, a galera do meu time já estava para ir embora. Eu falo assim, ó, cara, eu preciso ir embora. Mas antes de ir embora, eu queria te falar uma coisa. Isso daqui talvez soe estranho, mas eu sou cristão e eu acredito que Jesus, ele fala comigo. Enquanto a gente estava conversando, eu senti Deus me falando que você está em uma depressão profunda. Só que o que eu sinto ele falando é que ele não te criou para isso, mas ele te criou para alegria. À medida que eu tô falando, esse cara ele arregala os olhos. E à medida que ele arregala os olhos, eu também arregalo o olho, porque eu tô assim, tá, tô me arriscando aqui, mas não sei se tá certo, eu posso estar falando besteira aqui, não sei como que esse cara tá recebendo. E aí ele arregala o olho, eu arregalo o olho, eu continuo falando ali na ousadia. E aí eu olho pro olho dele e de repente começa a cair lágrima. E eu continuo falando aquilo que eu tô sentindo de Deus. Ele fala assim, cara, isso é verdade. Como que você sabe disso? Como que você sabe disso? Eu falei assim, cara, eu não te conheço, mas Deus, ele te conhece. E ele tem algo para sua vida. Ele me trouxe aqui para mostrar para você o quanto ele ama você, o quanto ele te vê. E aí nesse momento ele tá tão conectado, ele tá tão fixo, e eu tô sentindo que ele tá se sentindo tão amado,
E aí eu faço finalmente o apelo. E eu pergunto pra ele se ele queria aceitar Jesus. E ele fala assim pra mim, cara, eu tô me mudando de cidade. Eu tô num momento da minha vida que eu não tô estável emocionalmente. E eu sei que essa decisão é uma decisão muito séria. Então eu não quero aceitar Jesus agora, porque eu sei que isso é algo sério. Só que eu vou realmente levar isso e eu vou pensar nisso. Eu peguei o contato dele, abracei ele e, cara, eu achei fantástico. Como assim, Adi? O cara não aceitou Jesus. Mas, primeiro, ele entendeu que aquilo ali não era um produto que ele poderia aceitar ou não e que era só da boca para fora. Ele entendeu a seriedade do negócio. Mas, acima de tudo, eu tenho certeza que esse cara foi amado. Eu tenho certeza que pro resto da vida dele, ele vai lembrar daquele momento. E, cara, aquele cara, como é que ele sentou, a gente conversou, teve uma conversa tão legal, e ele falou da minha vida, como que ele sabia? Ele é um brasileiro que estava na República Tcheca. Qual que é a possibilidade? Então, e eu poderia contar outros testemunhos de pessoas que eu não vi a salvação na hora, mas eu tenho certeza que essas pessoas foram tocadas. Elas não foram tocadas pela eloquência que eu falava, mas elas foram tocadas porque, cara, eu amei elas. E isso é a mesma coisa com cura. Eu já orei por cadeirante, o cara não saiu curado. Recentemente eu tava pregando numa igreja e chegou dois surdos para orar. Meu, eu orei 10 vezes pelos surdos e eles não foram curados. Agora, uma coisa eu sei, eles saíram de lá se sentindo amados. Porque nunca é sobre a cura, nunca é sobre o resultado de uma salvação ou uma cura, mas é sobre essas pessoas foram amadas, essas pessoas se sentiram vistas. E esse é o papel nosso quanto discípulos de Jesus, quando a gente está pregando evangelho. É tipo, cara, diversas vezes você vai ver na Bíblia o Senhor parando e fala assim: Jesus parou e teve compaixão. Jesus parando, olhou para a pessoa e teve compaixão. E o que que eu sinto que às vezes falta pra gente é essa parada de, peraí, deixa eu me compadecer dessa pessoa. Deixa eu olhar para ela não só como um comprador do evangelho, mas peraí, deixa eu olhar para ela e me compadecer dela. Tem uma frase que fala assim, ó, evangelismo nada mais é do que um mendigo mostrando para outro mendigo aonde encontrar pão. E é basicamente isso que a gente faz. A gente está mostrando para as pessoas aonde encontrar aquilo que é mais precioso. Agora eu quero terminar aqui com esse último desafio e essa última reflexão que é: se você hoje tivesse a cura do câncer na sua mão, você não sairia contando para todo mundo. Se hoje o Senhor te desse isso, tipo, se acordasse e você soubesse, cara, eu descobri qual que é a cura do câncer e eu particularmente, eu tive pessoas próximas de mim que morreram por causa de câncer. E hoje, se eu recebesse a cura aqui na minha mão, com certeza eu iria correr e contar para todo mundo e falar para as pessoas que queriam tomar providência que eu encontrei a cura para o câncer. Agora, deixa eu falar uma coisa. Você tem a chave que pode salvar a vida de bilhões de pessoas. Você tem a cura, ou você tem a porta que pode salvar pessoas que estão morrendo hoje. Cara, tantas pessoas hoje morrendo. Sem saber, sem ter ouvido, sem ter a oportunidade de ouvir o evangelho. Mas eu e você, a gente tem a cura. A gente tem a solução, a gente tem a salvação aqui, cara, na nossa mão. E o que nos falta é a gente entender que, cara, eu preciso trazer isso. Eu preciso mostrar para as pessoas. Eu preciso que todo mundo saiba que Deus, ele tem a cura para as pessoas. Que Deus tem um propósito para as pessoas. E o que eu sinto é que nessa noite o Senhor ele está de fato despertando chamados.
O que eu sinto é que nessa noite, de fato, o Senhor está começando a colocar corações em chamas. Sabe? O que eu sinto é que nessa noite, assim como John Wesley, existem pessoas que o clamor do seu coração vai ser: Senhor, me dê almas, senão eu morro. Eu sinto que de fato o Senhor ele está levantando uma geração, cara, de pessoas que não têm medo, não têm vergonha de pregar e proclamar o Evangelho com ousadia. Nós somos aqueles que sabem a verdade. Nós somos aqueles que foram salvos. Nós somos aqueles que, cara, temos a solução e somos a resposta do mundo. Agora, para e pensa. A oração de Jesus, o que Jesus fala para os discípulos é: os campos estão prontos, mas o que ele continua falando? Poucos são os trabalhadores. Então o que Jesus fala? Ore para o Senhor da Seara, para que Ele envie os trabalhadores. Agora, eu sei que eu estou falando aqui com muitos trabalhadores que hoje estão se levantando para cumprir a grande comissão. Então, onde você está, feche seus olhos. Aonde você está, feche seus olhos. E eu sinto que o Senhor está marcando corações. Eu sinto que de fato o Senhor está não só te dando uma informação na noite de hoje, mas o Senhor está te ativando hoje. E é isso que o Senhor tem feito durante essas 22 aulas, essas 22 semanas. Cara, o Senhor está te imergindo na realidade do reino de Deus. O Senhor está te mostrando que reino de Deus não é domingo simplesmente na igreja, mas o reino de Deus é vivido como estilo de vida. Então, Espírito Santo, eu oro para que o Senhor toque os corações nessa noite. Espírito Santo, marca os corações nessa noite. Nos batiza, Espírito Santo, nessa noite. Senhor, desperta chamados para as nações nessa noite. Senhor, levanta uma geração de mulheres e homens que são convictos. Senhor, levanta um exército de homens e mulheres que não se importam com a perseguição. Mas assim como os discípulos não oram pelo livramento da perseguição, mas oram, Senhor, para que o Senhor nos encha de intrepidez, que o Senhor nos encha de ousadia, Senhor, para que nós possamos proclamar com fé, para que nós possamos proclamar com ousadia as boas novas. Senhor, oro, Senhor, ainda nessa noite, com as suas próprias palavras, nesse momento, começa a falar: Senhor, me marca. Começa você, ora em línguas, começa a orar em línguas. E eu sinto que o Senhor está marcando você. Eu sinto que o Senhor liberando chamado nessa noite. Eu sinto o Senhor liberando conexões celestiais na sua vida. Eu sinto realmente o Senhor trazendo amizades que vão te conectar e fazer você viver isso de forma mais intensa. Então o Espírito Santo vem com a sua glória. O Espírito Santo vem com poder. O Senhor nos marca, nos toca, Senhor. O Senhor toca as nossas línguas, toca as nossas cordas vocais. Nós entregamos as nossas cordas vocais ao Senhor. Nós entregamos os nossos corpos como sacrifício vivo. Senhor, nós dizemos que nós vamos até os confins da terra, por amor ao Senhor. Mas, Espírito Santo, Kanda rabadaya satatatai, kotoyondo romonoya satatai, shondo romonoya sakatata, shoramalaya sakatatata. Eu sinto o Senhor liberando destinos nessa noite. Eu sinto o Senhor liberando projetos nessa noite. Eu sinto que o Senhor tá liberando bandeiras nessa noite. Eu sinto que algumas pessoas vocês vão ver bandeiras. Eu sinto que o Senhor está mostrando para algumas pessoas povos e nações. Nesse momento, continua focado na presença dele. Eu sinto o Senhor tocando de fato algumas pessoas. Eu sinto o Senhor dando visão, expandindo visão. Senhor, alarga nossas tendas, alarga nossa visão, Senhor, para que nós possamos ver além do que os olhos naturais conseguem ver, Senhor.
Senhor, nós queremos ser resposta para nossa geração, Deus. Nós não vamos terceirizar, Senhor, a responsabilidade de pregar e proclamar o Evangelho, Senhor. Mas nós, Pai, nós entramos na brecha, Senhor. Nós entramos na brecha, Senhor, como aqueles, Pai, que não vão se calar, Senhor. Assim como Daniel, Senhor, aqueles que não vão se dobrar, Senhor. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, Senhor, aqueles que não vão se dobrar, Senhor, ao império das trevas, Deus. Mas nós nos colocamos na brecha, Senhor, em ousadia, Senhor. E se tivermos que morrer, que morramos, Deus. Mas nós não vamos nos calar, Deus. Senhor, nos leva, Senhor, a cumprir, a viver um estilo de vida extraordinário. Marca, Senhor, corações. Marca, Senhor, corações. Eu sinto que existem pessoas que o Senhor vai dar um clamor para você. É como se o Senhor estivesse te engravidando. O Senhor está colocando algo, Ele está gerando algo dentro de você. Eu sinto que existem pessoas que você está pedindo uma confirmação de Deus, se é realmente missões, período integral que você precisa estar. Eu sinto o Senhor confirmando nessa noite. Você é das nações. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Eu sinto que existem pessoas que nos próximos dias você vai ver, o Senhor vai começar a te conectar com pessoas que você nunca imaginou. O Senhor vai começar a trazer pessoas para perto da sua vida. Mas tem uma condição, existem pessoas que elas vão precisar sair da sua vida. Então, Senhor, afasta as pessoas que não precisam estar perto, Senhor, dos seus filhos. Senhor, afasta, Pai, aquelas pessoas que não são mais para estar com a gente. Mas traz para perto, Senhor, as pessoas que vão nos fazer correr mais longe. Mergulhar mais profundo, Deus. Eu sinto realmente o Senhor trazendo alianças de amizade. Existe algo sobre a aliança de amizade que o Senhor está trazendo. E são pessoas que talvez elas vão entrar na sua vida e faz tão pouco tempo que você conhece pessoas, mas vai ter um sentimento de que faz anos que você conhece. E é o Senhor conectando propósito. Vão ter pessoas que naturalmente você nunca seria amigo dessa pessoa, porque vocês não têm os mesmos gostos, mas o Senhor está conectando propósitos. Mais Espírito Santo, alarga, Senhor, nossa tenda. Continue aí com a sua mão em posição de receber, e assim tá indo o Senhor liberando algumas coisas. Eu sinto que para algumas pessoas o Senhor vai liberar a facilidade de aprender idioma. Não é só o inglês, não é só o espanhol, mas eu sinto que o Senhor está liberando a facilidade de aprender francês. Eu sinto que até mesmo algumas linguagens tribais que o Senhor está liberando a facilidade de você aprender, porque existem pessoas que estão nessa ligação que você faz parte da tradução da Bíblia para as nações. Eu sinto o Senhor ativando chamados e você vai entrar na brecha pelos povos que não têm a Bíblia na sua língua. Eu sinto o Senhor liberando o dom de palavras de conhecimento. Eu sinto o Senhor afiando e fortalecendo músculos proféticos nessa noite. Eu sinto que tem pessoas que você vai começar a receber palavras tão específicas de Deus. Você vai ver pessoas e o Senhor vai começar a te dar palavras e é como se você estivesse conversando com pessoas e você fosse ter palavras e o Senhor está realmente afiando e fortalecendo seus músculos proféticos. Eu sinto que algumas pessoas o Senhor está liberando o dom de discernimento de espírito. E é como se você fosse fluir nisso.
você fosse chegar num local e você entende aquilo que é do homem, aquilo que é do inimigo e aquilo que é de Deus. Você discerne se é da carne, você discerne se é do espírito, e não é um lugar de julgamento, mas é um lugar de maturidade, é um lugar onde você flui com o Espírito de Deus para fazer a vontade dele. Oh, rabalacacataia. Eu sinto que para algumas pessoas o que o Senhor está liberando é o dom da fé. E não só fé pela sua causa, não só fé por recursos mensais financeiros, não só fé pela tua cidade, não só fé pelo teu estado, mas fé por nações. Eu sinto que o Senhor está dando uma fé que é uma fé que acredita por nações, nações discipuladas. Povos discipulados. Oh, Rabalaya Sakata. Shondo Ramonaya Sakata ainda Ramonaya. Mais Espírito Santo. Shanda Rabalaya Sakata. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Eu sinto o Senhor dando estratégia de business, de negócios para algumas pessoas. E o que o Senhor vai fazer com você? Ele vai te posicionar para que você possa transitar em ambientes que naturalmente não é qualquer pessoa que transita, mas o Senhor está te dando a capacidade de ter empreendimentos, de ter business, de ter negócios que vão alargar o teu raio de influência. Mas não é só um raio de influência, mas à medida que o Senhor expande o teu raio de influência, Ele também expande a tua visão, para que você possa ter uma visão maior do que a tua influência, para que a tua influência não possa te derrubar, mas que a sua visão possa ser maior do que a tua influência. Oh, Rabalaya Sakata. Eu sinto que existem pessoas que estão aqui, que o Senhor ele está te posicionando, assim como Daniel, assim como José no Egito, como voz de conselho. Você é voz de conselho. Você é voz de conselho. Eu sinto que o Senhor vai liberar algumas vozes de conselho em áreas de negócio, mas também no governo, na esfera do governo. Eu sinto que o Senhor vai te conectar com algumas pessoas na área de governo. Assim como grandes homens de Deus, assim como Billy Graham, assim como grandes homens de Deus que foram voz de conselho, José no Egito, Daniel, assim, Senhor, como grandes homens que tiveram envolvimento na área de governo, até mesmo Davi, assim como Salomão também. Eu sinto o Senhor liberando chamados e destinos para pessoas aqui que você não necessariamente você vai estar inserido na esfera do governo, mas o Senhor vai te usar como voz para direcionar nações. Eu sinto algumas pessoas, existe alguém nessa live que o Senhor está fazendo, ele vai expandir o teu raio de influência para se conectar com esportistas. Eu sinto que o Senhor vai te conectar com pessoas na área do esporte, e especificamente no futebol, e eu sinto que é algo de Deus para sua vida. O Senhor vai começar a fazer com que você tenha favor de homens. Eu sinto o Senhor liberando favor de homens nesse lugar. Senhor, eu oro para essa turma do Sprint, God. E eu oro, Deus, para que o Dunamis Sprint Advance, essa turma, Senhor, de 2023, Deus, que essa turma possa ser, Pai, uma turma de pessoas que não simplesmente são figurantes no reino de Deus, mas que entendem o seu papel, que entendem o porquê estão nessa terra e, na verdade, fazem a diferença, Deus. Eu oro, Senhor, eu declaro que essa turma, essas pessoas que estão nessa turma, não vão se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas vão se manter retos, vão se manter focados nas suas palavras, Deus.
No nome de Jesus, eu declaro, Senhor, uma graça de decorar versículos bíblicos e à medida que eles proclamam o Evangelho, à medida que eles apresentam, Senhor, esses dedos do Evangelho, esses pontos do Evangelho, Senhor, que eles possam ter versículos bíblicos fluindo nas suas mentes, nas suas cabeças. E, Senhor, a Bíblia não vai ser algo difícil para eles, mas, Deus, eles são homens e mulheres da palavra, mas também eles são homens e mulheres do Espírito. Eles não são nem só da palavra, mas nem só do Espírito, mas eles fluem em ambos, eles fluem na palavra, eles fluem no Espírito. Eu declaro, Senhor, realmente uma graça. No nome de Jesus, eu selo, Pai, essas palavras. Eu selo realmente, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, Senhor, na vida dessas pessoas. E eu oro, Senhor, eu peço para que o Senhor possa cumprir, Senhor, todas as suas palavras, porque nós acreditamos que o Senhor que começou a boa obra, o Senhor é fiel para cumprir. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos esse momento e nós oramos, Pai, continua nos marcando, continua falando conosco, continua nos ativando, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Gente, uma das coisas que eu também esqueci que é uma dica ótima na hora que vocês estiverem pregando o Evangelho, e que eu sinto que o Senhor vai usar muito vocês, tenha uma palavra, busca uma palavra de Deus para as pessoas. À medida que você estiver pregando o Evangelho, sempre busca uma palavra de Deus. E eu sinto que o Senhor está realmente afiando e fortalecendo o seu músculo profético. Eu sinto que essa turma vai ser conhecida por uma turma que se move no profético com facilidade. Eu sinto até o Senhor quebrando mentira de que você não consegue ouvir a voz de Deus. Você sim consegue ouvir a voz de Deus, e é isso que fala lá em João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então você pode ouvir a voz de Deus. Então, sempre quando você for pregar o Evangelho, se lembre, busca uma palavra de Deus para a pessoa. Mas também não se limite a pregar o Evangelho só se você tiver uma palavra de Deus. Vai sem mesmo, e às vezes o Senhor vai dar uma palavra à medida que você estiver proclamando o Evangelho. É isso aí, pessoal. Foi uma honra para mim poder estar com vocês. Eu tenho alguns anúncios, mas antes eu quero soltar o desafio. E o primeiro desafio, não, na verdade é o único desafio, mas o desafio que eu tenho para você, na verdade eu vou adicionar uma aqui. Posso, produção, adicionar um outro? Beleza. Nessa semana, primeiro desafio, eu quero colocar para você é que você pregue o Evangelho para você mesmo no espelho da sua casa. Que dia que é hoje? 25. É uma terça-feira. Dessa terça-feira até a próxima terça-feira. Todo dia, se você não tiver a oportunidade de pregar no espelho, cara, enquanto você estiver falando, lembra desses pontos e prega para você mesmo. Esse é o primeiro ponto. É muito engraçado que você vai acessar algumas revelações à medida que você estiver pregando. E eu já tive isso. Então eu lembro que eu tava pregando o Evangelho uma vez pra uma pessoa, e daí eu falei assim, ó: e cara, Jesus morreu por você e por mim. E aí eu comecei a chorar, e eu falei, caramba, cara, Jesus morreu por mim. E existem umas revelações que você vai acessar à medida que você proclama. Então, esse é o primeiro desafio. De terça a terça, até a próxima terça, que você pregue todos os dias os 5 dedos do Evangelho aí, esses 5 pontos para você mesmo. E o próximo desafio é que você pregue para no mínimo 3 pessoas. Tá? E tem que ser pessoas que não são crentes, tá? Não vale se treinar. A gente quer ver salvação, então pregue aí no mínimo para 3 pessoas o Evangelho, tá bom? E a gente quer ouvir testemunhos depois. Então manda aí depois no grupo. Depois a gente quer ouvir de vocês. Então manda pra gente aí os seus testemunhos depois, beleza? Só que assim, eu sei que vocês são dunamis. Então você não se contenta em fazer só o que é pedido. Você está aqui, você não é só dunamis, você faz parte do reino de Deus, e você não anda só uma milha, você anda 2. Então o mínimo são 3 pessoas, mas eu sei que vocês vão pregar para muito mais pessoas, tá bom? Então esses são os 2 desafios, e eu tenho alguns anúncios, e o primeiro, eu vou ter que ler daqui porque eu tô sem ó. É que
essa aula ela ficou gravada e vai estar disponível na plataforma do Hub depois, beleza? Então esse é o primeiro anúncio, essa aula ficou gravada e se você quiser rever, se você acabou não anotando alguma coisa, você vai poder passar e pegar ela e dar uma olhada de novo e fazer notas, tá bom? Próximo anúncio é enviem os seus testemunhos sobre a aula para os seus facilitadores, tá bom? Então, depois que vocês tiverem uns feedbacks, o que Deus mais falou com você, separe aí pontos que foram marcantes para sua vida, coisa que talvez você nunca tinha ouvido, que te marcou, coisa que você já tinha ouvido, mas você ouviu de novo e realmente impactaram a sua vida. Então, manda aí alguns testemunhos e feedbacks para o seu facilitador. E outro testemunho é que... Outro anúncio, outro aviso é que não teremos os squads. Processa esse momento, então, com o Espírito Santo, a gente não vai ter os squads. E essa vai ser uma boa oportunidade para você processar isso aí com o Espírito Santo. Eu acho que isso até é bom, porque às vezes a gente gosta de processar com todo mundo e a gente esquece de processar com o nosso ajudador aí e o nosso conselheiro, nosso amigo Espírito Santo. Então, processa aí com o Espírito Santo. Se você talvez funciona digitando, digita. Talvez se você funciona falando, cara, pega aí alguém que estiver na tua casa, sei lá, fala aí o que Deus falou com você, mas processa, ou fala em voz alta pro Senhor, mas processa aí, não esquece, porque um método aí para você ter isso na tua mente, cara, Gad, eu sou muito ruim de memorizar as coisas, sou muito ruim de decorar as coisas. Eu também, mas eu vou te dar uma dica aqui que vai te ajudar muito. 3 passos. Primeiro, escreva o que você ouve, tá bom? Esse é o primeiro. Escreva o que você ouve. Grave aquilo que você ouve para você poder ouvir de novo. E terceiro, isso aqui, cara, muda a sua vida e te faz decorar as coisas de forma excelente. Processe e fale para as pessoas aquilo que você aprendeu. Então fala os pontos, conversa no one-on-one com pessoas. Porque na medida que você fala aquilo que você aprendeu, isso fica mais vivo e grava de uma forma mais intensa na tua mente. Tá bom? Isso daqui é comprovado aí cientificamente. Tá bom? Que você processar e falar ajuda você a guardar mais fácil na sua cabeça, tá bom? E galera, é isso aí. Eu passei um pouco do horário, mas vocês permitiram isso, então eu tenho certeza que vocês não vão estar bravos aí comigo. Mas eu fiquei muito feliz de poder passar esse tempo com vocês. Tenho certeza que vocês vão ser aqueles que proclamam o evangelho por onde passam. E a gente se vê aí numa próxima, beleza? Tenha uma boa noite. Senhor Deus, eu declaro uma boa noite de sono. Eu declaro realmente descanso. Eu oro, Senhor, para que quem tem insônia, que possa deitar, fechar os olhos e dormir agora. Eu declaro realmente, Deus, sonhos proféticos. E eu oro para que o Senhor possa continuar falando conosco à medida que a gente processa essa aula. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Galera, até mais. Abraço.